Sejam bem-vindos ao programa Ideias Próprias, um programa de debate semanal da atualidade. Eu sou a Nádia Neto e comigo tenho o Dr. Miguel Lemos, Presidente do Conselho de Administração das Águas de Gaia, o Dr. Nuno Camilo, empresário e jurista, e o empresário Manuel António Ribeiro, Presidente do Conselho Diretivo do Mar Gaia. Desde já agradeço a vossa presença e começamos então pelo primeiro tema. Portugal é então eleito para a vice-presidência do programa Man and Biosphere da Unesco. É a primeira vez que entra para o Conselho de Coordenação Internacional e com um lugar de destaque. Dr. Miguel Lemos, qual é o impacto desta nomeação para Portugal? Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu esta semana escolhi de facto este tema porque é um tema que eu julgo que é relevante para Portugal e é relevante porque, e por isso vale a pena fazer rapidamente um contexto sobre este programa MAB, Man and Biosphere. É um programa que foi constituído no seio da Unesco, portanto é um programa que tem 50 anos, curiosamente foi aprovado em 1971, mas foi lançado na Convenção de Estocolmo em 1972, portanto, precisamente há 50 anos atrás. É curioso que, passados estes anos, houve igualmente uma Conferência de Estocolmo 2022, mas o que está aqui em causa é efetivamente um programa que pretendia, à época, e hoje continua a cumprir o seu objetivo, pretendia fazer um equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, mas numa lógica muito geopolítica, se quisermos, e portanto nós hoje em dia estamos perante também enormes desafios geopolíticos, estamos a reviver, enfim, alguns cenários do tempo da Guerra Fria, e este programa tem muito a ver com esses tempos também, porque estávamos precisamente a sair, enfim, a viver os momentos pós-Segunda Guerra Mundial, estávamos precisamente a viver um conflito entre os Estados Unidos da América e, à época, a União Soviética, a que designámos Guerra Fria, e este programa, apesar de ser um programa ambiental, que tem, portanto, que o objetivo é, naturalmente, proteger as reservas, ou melhor, através das reservas da biosfera, proteger a biosfera, teve muito a ver com uma tentativa de chegar à paz, estabelecer a paz, pelo caminho do meio ambiente e da sustentabilidade ambiental. Portanto, é muito interessante, passados estes anos todos, nós estarmos a assistir, infelizmente, a uma nova situação dramática do ponto de vista mundial, com uma guerra na Europa, com um clima de enorme crispação entre as potências e, de facto, pensarmos que pode ser o ambiente novamente a ser o promotor da paz. Eu gostava, inclusive, de dar conta de uma expressão, de uma frase da Presidente do Conselho, a Presidente presidiu a conferência que estabeleceu a Unesco. No fundo, a Unesco depois dá origem ao programa Man and Biosphere e, efetivamente, Ellen Wilkinson, na altura Ministra da Educação inglesa, a quando da Conferência Internacional para o Estabelecimento da Unesco, portanto, no seio da ONU, referiu a seguinte frase que eu julgo que é muito interessante. Uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, é nas mentes dos homens que devem ser construídas as defesas da paz. Portanto, efetivamente, aqui a lógica de que a ciência, a cultura, a diferença de culturas entre os povos são, ao mesmo tempo, pontes para construir a paz. Normalmente olhamos para estas diferenças culturais, diferenças raciais até, diferenças religiosas, como promotoras da guerra, quando elas deviam ser precisamente o contrário, promotoras da paz. E, portanto, o Man and Biosphere Program tem muito este mérito de, através da biosfera, através da sustentabilidade ambiental, através da criação de reservas que junta países também, porque tem esta lógica também muito transfronteiriça, portanto, vários países, alguns deles até em conflito, criarem zonas de convergência onde gerem locais, portanto, que são destinados a que a biosfera seja preservada. Há casos na história muito interessantes de disputas da água, disputas territoriais, e estas reservas vêm juntar países que estariam em conflito, enfim, mais ou menos silencioso, mais ou menos bélico, e através das reservas sentaram-se à mesa para dialogar e para fazer diplomacia. E, portanto, este programa
efetivamente tem 50 anos. Hoje em dia existem 727 reservas espalhadas por 131 países. O Conselho de Coordenação Internacional é composto precisamente por 34 países. E Portugal, pela primeira vez, ascende à vice-presidência deste Conselho. Portanto, julgo que é efetivamente um lugar de enorme destaque internacional. António Abreu é o nosso delegado representante, é um madeirense, um biólogo que tem estado a desenvolver enormes projetos no âmbito das reservas da biosfera, tem sido o grande impulsionador da rede da CPLP, das redes da biosfera. Foi também promotor de um programa candidato ao E-Grants designado Reservas da Biosfera, Territórios e Comunidades Resilientes. É de facto uma pessoa com enormes créditos do ponto de vista ambiental, muito focado nesta temática das redes da biosfera e hoje, ou melhor, durante esta semana está a decorrer em Paris o 34º Conselho de Coordenação Internacional da Rede Mundial de Redes da Biosfera e António Abreu já foi eleito para vice-presidente desta rede, o que é, julgo eu, um enorme prestígio para Portugal, principalmente numa área que nos diz muito, que é a área ambiental e a área da biosfera. Aliás, é de reforçar que essa conferência terá duração até dia 17 de junho. Este programa começou por ser um programa baseado na conservação da natureza, mas foi-se adaptando aos desafios e atualmente, além de conservar a biodiversidade, também promove o desenvolvimento sustentável económico e a melhoria da qualidade de vida da população, ainda mais no sentido em que falou, sobretudo a atualidade que nós estamos a viver, essencialmente na Europa. Doutor Nuno, qual é a sua opinião relativamente a esta temática? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu acho que quando nós ouvimos um português a ser eleito para algum cargo, é um sinal de reconhecimento não só do trabalho dele, mas também daquilo que Portugal tem vindo a fazer e a desenvolver a nível mundial. E vemos que nós já temos hoje um secretário-geral das Nações Unidas, já tivemos um presidente da Comissão Europeia. Não podemos esquecer também na área do desporto as medalhas olímpicas e os títulos conquistados. E os portugueses realmente, apesar de ser um país pequeno, têm produzido, no bom sentido da palavra, um conjunto de pessoas que têm dado provas dadas da sua qualidade e daquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Acresce a isso em que nós devemos também olhar para as duas outras questões que me parecem relevantes. A primeira questão é a preservação do meio ambiente, e é todo relevante que haja aqui uma maior amplitude no que diz respeito ao número de países que estão envolvidos nesta matéria, porque realmente os impactos ambientais que nós hoje temos são impactos muito grandes e é preciso realmente ter esse cuidado e a preocupação da biosfera é relevantíssima. E depois olharmos para estas oportunidades como uma janela de oportunidade para fazermos também diplomacia, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista daquilo que é a diplomacia da paz. E é, sem dúvida, nós devemos perceber como é que começou a comunidade económica do carvão e do aço, e que depois foi desenvolvendo até chegar à União Europeia, e que começou por uma coisa pequenina e depois foi crescendo e foi criando ali um conjunto de sinergias relevantíssimas. E a Unesco tem vindo a desempenhar um papel relevante na nossa sociedade e é todo primordial nós reconhecermos hoje a preponderância dos portugueses, e fico bastante satisfeito, ainda por cima alguém que vem da Ilha da Madeira, não é? Portanto, um madeirense de gema que neste momento está a dar cartas numa coisa que é global, não é? Nós quando falamos não estamos a falar de uma entidade com uma geografia pequena, estamos a falar de uma geografia a todo o mundo, a uma escala relevante e com uma eleição que, por certo, que foi disputadíssima e que tiveram muitas pessoas pretendentes ao lugar e Portugal ganhou, e ainda bem que assim o é. Sim, é a primeira vez que consegue chegar ao Conselho, consegue logo então um lugar de destaque. E também é relevante falar da Madeira, no sentido em que em Portugal temos 12 reservas espalhadas pelo território, que incluem as Ilhas da Madeira e a Ilha dos Açores. E engenheiro Manuel António Ribeiro, concorda com tudo o que foi dito? Concordo, só dar aqui uma pequena correção. Não sou empresário, sou presidente de conselho
executivo da Margueia. De seguida, eu concordo perfeitamente com o que foi dito aqui. Eu só acrescentava aqui mais alguns aspectos. Primeiro, nós vivemos numa era em que o meio ambiente e fruto das alterações climáticas está em cima da mesa. Ou seja, nós temos de facto que olhar para as alterações climáticas de uma forma digamos, mais coerente, mais firme. E, de facto, a Unesco tem tido um papel, aliás, eu até diria mais, se a Unesco não existisse o papel dela, hoje as alterações climáticas sentiriam-se muito mais do que se não existisse o papel da Unesco. Aliás, dizer que estas mais de 700 reservas que existem, elas são cruciais para que o meio ambiente e hoje a Terra tenham as dificuldades que já têm, mas teriam obrigatoriamente outras consequências se elas não estivessem preservadas. De igual forma, também posso dizer que seria algo, eu diria, catastrófico se não só as reservas naturais, mas para além disso, os 34 países que fazem parte desta grande instituição não estivessem de corpo e alma, digamos, diria até que patrocinando todas estas iniciativas. Queria também fazer referência de que Portugal é um dos países no mundo que pode perfeitamente, e por isso a vice-presidência não é em vão, uma das razões já foi dita aqui pelo trabalho desenvolvido profissionalmente por este biólogo, mas eu também acho que Portugal tem uma frente de mar considerável, tem uma reserva marítima considerável e que também essa reserva deve ser preservada porque tem um impacto significativo no mundo. Ora, esta realidade geográfica e esta fauna que o país tem é, de facto, também um objeto de relevo. E daí também a importância da representatividade portuguesa na Unesco. Por isso acho que as alterações climáticas são, digamos, uma preocupação e a Unesco tem aqui um papel fundamental nos próximos procedimentos que venham a ter no futuro. Exatamente, é neste sentido do que, como falava também o Dr. Miguel Lemos, é um programa que já existe há 50 anos, que ao longo dos tempos vai adaptando. Começou pela conservação da natureza e ao longo dos últimos anos tenta ultrapassar desafios ao nível da biodiversidade, mas também ao nível do desenvolvimento económico sustentável, a promoção da paz e melhorar a qualidade de vida e, claro, sempre assente na preocupação pelas alterações climáticas que cada vez mais sentimos. Agora, passando então ao segundo tema, a revisão constitucional. Dr. Nuno Camilo, numa altura em que cada vez mais se fala da necessidade de uma revisão constitucional, qual é a pertinência desta temática? Muito bem. Nós tivemos a primeira Constituição aprovada em 1966 e desde 1976 até hoje tivemos 7 revisões constitucionais. Destas 7 revisões constitucionais que nós tivemos, falamos única e exclusivamente de 6 delas com alterações meramente de artigos pontuais ligados às questões do Tribunal Internacional Penal, em relação ao Tratado de Maastricht e ao Tratado de Amsterdã e depois a uma alteração em 2004 relativamente às regiões autónomas. Só em 1989 é que se fez uma revisão constitucional em que há um incremento daquilo que é a abertura ao sistema económico. E desde aí nós temos um documento que é, eu diria que a nossa Bíblia, que é aquilo a base de toda a nossa legislação, por assim dizer. E neste momento eu considero que está na altura de nós começarmos um debate. Não é um debate ideológico, mas é um debate de uma necessidade estratégica de futuro. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós temos que saber o que é que nós vamos querer, qual é a função do Estado que nós queremos nos próximos tempos.
Nós hoje vemos, e é de conhecimento público, vemos as notícias que saem relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, vemos uma transferência de competências daquilo que é do Estado para as autarquias locais relativamente à questão das áreas da educação, também querem fazer das questões sociais, e tudo isto são formas diretas ou indiretas de alterar um bocadinho as regras do jogo. E isto leva-me a pensar que neste momento o país, independentemente das questões políticas, existe um governo que tem uma maioria e em que poderá, sim, começar o debate daquilo que deve ser o futuro do país. E o país tem que ter metas, tem que ter objetivos. E nada melhor do que nós começarmos a pensar num modelo económico diferente. Porque se nós olharmos hoje para as condicionantes que nós vamos tendo, quer pela União Europeia, nós continuamos a ter alguma autonomia, não é? Não, estamos muito dependentes daquilo que são os tratados da União Europeia, como é óbvio, mas temos aqui autonomia e essa autonomia dá-nos a capacidade de. E o que eu quero dizer com isto é, nós hoje olhamos para o modelo, por exemplo, do ensino, e foi em 1989 que tivemos a abertura do ensino ao privado no caso das universidades privadas. É nessa altura que começa o grande incremento das universidades. É nessa altura que começa a abrir as televisões privadas também. É quando se começa a tal abertura ao setor económico privado. E hoje, eu não sei se nós daqui a 20 anos, o nosso Estado português, seja ele qual for, vai ter capacidade financeira para ter uma estrutura em que vai ter os hospitais para gerir, vai ter as escolas. Eu não estou com isto a dizer que nós temos que acabar com o sistema público, longe disso. Mas estou a dizer que se calhar a função do Estado tem que mudar. E se calhar a função do Estado, em vez de estar a ser um fornecedor de serviços, tem que ser um gestor de contratos e se calhar tem que ser um fiscalizador muito mais construtivo. E vamos ver a questão da fiscalização. Nós olhamos, por exemplo, para a Autoridade da Concorrência e aquilo não funciona. Nós entramos na autoestrada, pagamos a portagem, entramos e vemos as placas com os preços todos iguais. E é aqui que eu censuro, lá está esta questão de fundo, que é a função do Estado tem que ser uma função mais fiscalizadora, mais reguladora e menos interventiva. Porque, na verdade, o que nós vemos é que, na maioria das vezes, e isso é o resultado daquilo que é a constatação de notícias, a constatação de factos públicos, que, infelizmente, os privados têm uma capacidade de gestão muito melhor. É óbvio que nós estamos aqui ao lado de um gestor público, Presidente das Águas de Vila Nova de Gaia, por quem eu tenho o maior apreço e reconheço da exímia gestão que tem tido e dos resultados operacionais que as Águas de Gaia têm, como, por exemplo, também o resultado das Águas do Porto e outras empresas de gestão pública que têm tido resultados bons. Mas, na verdade, por exemplo, nós vemos hoje os problemas estruturais que a educação está a ter. E vemos a ausência constante de professores, a falta de controle, tudo o que está ligado ao funcionalismo público. Olhamos também, por exemplo, para a questão dos hospitais e vemos que não está a funcionar. As parcerias público-privadas, se calhar algumas funcionaram bem, outras funcionaram menos bem, mas é importante se calhar criar uma malha suficientemente apertada capaz de controlar e de criar equilíbrios que possamos responder. Nós vemos, por exemplo, a operação que nós hoje temos na cidade do Porto relativamente ao metro. Há uma operação que é a infraestrutura e há uma operação que é a parte privada no que diz respeito à gestão da atividade do próprio metro. E é uma parceria que neste momento está a funcionar bem e que não há reclamações e que tem havido uma qualidade de serviço cada vez melhor e aumento do crescimento das linhas. Portanto, o que eu quero, essencialmente, é que comece a haver um debate para o reposicionamento, não é ideológico, mas de função que o Estado deve ter nos próximos anos. Porque aquilo que era a realidade que nós tínhamos em 1976, hoje, essa realidade veio a mudar bastante. E prova disso é que nós hoje temos uma dívida pública que tem vindo a aumentar bastante, não é? E quando eu falo numa dívida pública a aumentar, é que, por exemplo, nós de 2011 para 2021, em 10 anos, subiu cerca de 50 mil milhões de euros, o que é muito dinheiro, e neste momento precisamos essencialmente de reposicionar aquela que é a função do Estado. Exatamente. E agora, ainda para mais que falou do Serviço Nacional de Saúde, uma semana que foi tão marcada por hospitais à beira do colapso e vários departamentos de obstetrícia fechados.
Doutor Miguel, concorda com então o que o doutor Nuno falou sobre o Estado ter mais uma função fiscalizadora e menos interventiva? Ora bem, eu parece-me que aqui, não digo por parte do Nuno Camilo, mas no âmbito da sociedade portuguesa há aqui uma confusão relacionada com o que é a Constituição, o que é a Constituição da República. Eu não vejo que a atual Constituição da República Portuguesa impacte negativamente com nenhuma das medidas que o Nuno Camilo aqui levantou. Nós hoje temos uma economia de mercado regulada, é certo, e ainda bem que assim é, mas não temos uma Constituição que vá contra a iniciativa privada. E, portanto, nós temos a iniciativa privada a funcionar, temos o setor público a fazer as funções essenciais, temos, inclusive, alguns setores considerados setores públicos por excelência ou setores, essenciais, que até já têm gestão privada. O Nuno Camilo falou aqui de dois exemplos, duas empresas públicas de água, 100% públicas, que têm bons resultados e que são um bom exemplo de gestão, mas também há, e próximo de nós, empresas ou entidades distribuidoras de água que têm concessões, que estão perante uma concessão privada, portanto, a Constituição não o permite, não o proíbe, perdão. Temos na questão dos hospitais, ainda há muito pouco tempo, o Hospital de Braga era gerido por uma parceria público-privada, por uma PPP. É certo que já assim não é, mas não é por conta da Constituição que não é. E temos, de facto, um Estado que tem que preservar os direitos, liberdades e garantias do seu cidadão. Portanto, essa é a principal função da Constituição, a meu ver. E a Constituição deve ser ou melhor, eu julgo que uma Constituição deve ser o mais simples possível. Há países, inclusive, em que não existe sequer Constituição. Na Inglaterra não existe Constituição, está sempre nas tradições, exatamente, e é regulado. Eu não estou a dizer que não defendo uma existência da Constituição. Eu defendo uma existência da Constituição. Acho que a Constituição portuguesa, da qual nós hoje ainda vivemos, é uma vitória também do Estado Democrático, com as alterações que foram aqui referidas. Naturalmente que a Constituição que decorreu após a Revolução de 25 de Abril teve as alterações necessárias, essas sim, talvez mais estruturais, da revisão que aqui foi referida pelo Nuno Camilo. As demais deveram-se a adaptações necessárias ao contexto internacional e, nomeadamente, à integração europeia de que Portugal abraçou. Hoje estamos perante algumas necessidades também, porventura, de alteração pontual. Dou o exemplo da questão dos metadados, que ainda recentemente deu asa a uma enorme discussão e que, aliás, foi, julgo eu, o grande tema para voltar a tocar no tema da revisão constitucional. Foi precisamente o chumbo do Tribunal Constitucional relativamente à questão dos metadados. E hoje nós percebemos que é uma realidade que é necessária e que, efetivamente, aquele chumbo pode ter posto em causa, inclusive, alguns mecanismos de investigação, que, aliás, em toda a Europa existem e, portanto, Portugal tem que ser adaptado e, portanto, de certa forma, poderá haver aso a uma revisão constitucional. O que eu concordo com o Nuno Camilo é que, se há necessidade de alterar por conta de alguma adaptação, e se a revisão só pode ser alterada, julgo eu, de 5 em 5 anos, e com uma maioria que não é uma maioria 2/3, portanto, que ela não é alterada por um governo de maioria absoluta, é alterada por 2/3 da Assembleia da República, portanto, tem que ser, de facto, algo que crie um consenso amplo no espectro político português, e nomeadamente na Assembleia da República. Portanto, eu não discordo que haja o debate. Acho que deve ser... O debate é sempre importante e, se há necessidade de alterar por determinado fator, então veja-se a Constituição no entorno e pode-se pensar na sua alteração. Mas não acho
sinceramente, não acho, e aí discordo com o Nuno Camilo, não acho que a Constituição Portuguesa, a Constituição da República Portuguesa, seja hoje o grande problema do país. Isso só, a meu ver, só é argumento para, enfim, uma eventual mudança ideológica e de regime. Se for assim, enfim, estão no direito de quem a propõe. Agora, eu não vejo sinceramente que seja o grande entrave ao desenvolvimento do país. Não vejo. Acho que é uma Constituição que nenhum de nós, julgo, se sente com nenhum tipo de direito ou liberdade em risco por algum artigo da Constituição. Não vejo isso. Portanto, há bocado o Nuno Camilo falou que é necessário alterar o modelo económico do país. Eu pergunto qual é a proposta de alteração do modelo económico do país, porque nós temos um modelo económico de mercado que promove a iniciativa privada, o Estado deve regular nos setores que há necessidade de regulação, deve regular, e a regulação e a fiscalização devem ser eficazes e fortes. Dou o exemplo, por exemplo, do setor financeiro, em que a fiscalização e a regulação já percebemos, pelo passado recente, que é necessária que existe, mas noutros, como no setor energético, no próprio setor da água, etc., tem que haver reguladores, enfim, para zelarem pelos interesses dos consumidores e da população, mas não vejo onde é que a Constituição vai mudar o modelo económico do país. Ou então, se há necessidade de mudar o modelo económico do país, qual é que é esse modelo económico? Não vejo um retrocesso e não desejo um retrocesso para regimes anteriores ao de 25 de abril de 74, também não desejo nada a aproximação a regimes e modelos económicos semelhantes ao existente, por exemplo, na União Soviética ou noutros países do género. Portanto, julgo que nós estamos enquadrados num espaço europeu, na União Europeia, em mercado aberto, inclusive hoje em dia com livre circulação de pessoas, serviços e bens. Portanto, economia de mercado maior que isto julgo que não existe. E, portanto, acho que a Constituição não vai contra esses factos. Agora, que seja posto em causa o facto de algumas, isso julgo que já é matéria mais ou menos ideológica e mais ou menos de decisão política. Devem os hospitais ser geridos como um modelo que foi gerido o Hospital de Braga, no modelo de PPP? Deve haver mais ou menos concessões no âmbito... E há muitos exemplos de concessões em Portugal, nas autoestradas e noutros setores. Na água, há pouco também já disse, alguns exemplos de concessões privadas que gerem operadores de água. E a Constituição não vai contra isso. Portanto, não entendo que seja realmente um grande problema do país a Constituição. Se há articulados que devem ser adaptados à atual realidade do país, da Europa e do mundo, pois então discuta-se. Agora, não vai resolver todos os problemas do país a Constituição. Ou seja, há, a meu ver, muitas outras matérias em que a Assembleia da República e o Governo se devem preocupar. Não obstante de abrir o debate e portanto, a revisão da Constituição, se é possível, pode-se debatê-la, mas deve ser, e termino com isto, deve ser com um largo consenso do espectro político, principalmente dos dois maiores partidos com assento parlamentar, portanto o Partido Socialista e o PSD, que, a meu ver, devem convergir, se for para alterar a Constituição, devem convergir num sentido de ser uma alteração que não tenha propriamente aqui uma lógica de arma de arremesso político entre estes dois partidos, que aliás, se não houver consenso, até nem pode ser alterada, mas deve ser vista como um momento de consenso político e de convergência para algumas matérias de desenvolvimento do país e não como arma de arremesso político, porque aí só estaríamos a abrir o flanco, enfim, a outro tipo de partidos que querem usar estas temáticas para outro tipo de oportunidades político-partidárias. Só uma nota relativamente ao Hospital de Braga. É um dos hospitais que hoje temos nota de que está com crises a níveis de colapso e de obstetrícia, e então fica aqui a questão no ar. Sim, mas correto, mas volto a dizer, não foi a Constituição que resgatou
a parceria público-privada do Hospital de Braga. Pode não se concordar com essa medida que foi tomada pelo Ministério da Saúde. Enfim, não é isso que está em debate. Podemos debater até eventualmente noutro programa. Portanto, eu julgo até que esse hospital, segundo parece, era bem gerido nesse modelo. Acho que era bem gerido. Portanto, não estou contra isso. Não estou absolutamente nada contra isso. Não acho é que a Constituição impacte positivo ou negativamente nesse tipo de modelos de gestão. Exatamente. E, doutor Nuno, já que lançou este tema, então estaremos a caminhar para uma alteração, uma reforma profunda ou só um debate em temas que estejam mais em cima da mesa, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, ou até a punição relativamente, por exemplo, à prisão perpétua, que tanto se falou e tanto se debateu nos últimos tempos e nas gestões privadas? Correto. Eu percebo o que o meu colega de painel diz, o Miguel Lemos, relativamente a esta matéria da revisão constitucional. Eu ponho a questão de uma perspectiva mais profunda, que é, eu percebo que não é do ponto de vista económico que a Constituição condiciona ou que a Constituição resgata alguma entidade ou que vai funcionar melhor. O que eu quero, essencialmente, é que nós consigamos perspectivar que tem que haver uma evolução daquilo que são os direitos, liberdades e garantias. E quando eu falo nos direitos, liberdades e garantias, também estou a falar naquilo que é a função do Estado. E, por exemplo, há um conjunto de direitos, liberdades e garantias que nós fomos adquirindo e que neste momento o Estado é o garante, mas que não o cumpre. E vejamos o seguinte, nós hoje temos cerca de 2 milhões de pessoas que têm seguros no sistema privado. Uhum. E isto significa que o Estado não consegue cumprir com a sua obrigação e houve uma necessidade de recorrer ao privado. E aquilo que eu não estou a dizer com isto, que o Estado agora vai ter que retirar um direito, liberdade e garantia, que é o direito à saúde, longe disso. Mas estou a dizer que, neste momento, nós temos é que saber qual é a intervenção que nós queremos que o Estado esteja. E aquilo que eu defendo é que, nesta revisão constitucional, nós consigamos caminhar numa lógica em que nós possamos ter um Estado menos intervencionista, ok? E seja mais fiscalizador. Porque o Estado não vai conseguir cumprir as suas obrigações, é impossível. E nós vemos que, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, nós hoje temos um buraco financeiro de 4 mil milhões de euros. Isto leva-nos a um caminho que é incomportável. Portanto, há um conjunto de tarefas e de atividades que o Estado faz que vai ter que deixar de fazer, porque não vai ter capacidade para os fazer. E esta para mim é que é a questão de fundo. Quando eu falo na questão do modelo económico, é óbvio que quando nós, com Cavaco Silva, em 1989, fizemos a abertura do sistema económico, nós criamos uma economia de mercado aberta. É verdade, e esse é o modelo, de forma alguma, nós estamos a pensar, ou pelo menos eu estou a pensar, nós voltarmos a algum sistema de regimes comunistas ou regimes... Mas vejamos o seguinte, nós hoje, o aumento da responsabilidade do Estado, o aumento da dívida pública, e nós aqui vamos ter o debate sobre a questão dos 4 dias de trabalho. Nós hoje, quando olhamos para Portugal, nós hoje estamos a falar em que 11% dos trabalhadores são considerados pobres, em 2019. Nós hoje temos um aumento daquilo que é a tarifa social para a internet, a tarifa social para a renda, a tarifa social para os transportes, e este não é o modelo de país que eu defendo. Eu defendo um modelo de país em que o Estado tem que se libertar de algumas responsabilidades, porque os custos que tem são custos muito maiores. E vamos à segunda parte do assunto. Por exemplo, nós hoje falamos naquilo que são as responsabilidades do Estado. Eu não consigo perceber como é que o Estado, em 2011, tinha 727 mil trabalhadores públicos. Nós estamos cada vez mais a evoluir para a digitalização e o Estado hoje tem 741 mil trabalhadores, mesmo com os que saíram com as reformas. E estamos a falar, num espaço de 10 anos, aumentamos mais 20 e tal mil trabalhadores. Parece pouquinho, mas eu digo assim, mas como é que é possível? Nós temos o aumento da digitalização e aumentamos o número de trabalhadores e queremos tirar competências ao Estado, quando o Estado está a passar competências muitas vezes para os privados. Vejamos, por exemplo, na área da ação social. Hoje,
Nós temos um setor social, que é o setor das misericórdias, que é o braço armado que segura problemas estruturais na nossa economia. E isto era uma responsabilidade do Estado, mas que foi passando, através de acordos, de contratos, programas, para aquilo que é as misericórdias, e hoje as misericórdias têm um papel relevantíssimo. Portanto, e eu percebo, e concordo com a perspectiva macro do Miguel, mas aquilo que eu defendo é a função do Estado. E nós hoje temos o Estado com um conjunto de funções que ele não consegue cumprir e que vamos entrar numa situação, na minha opinião, de algum colapso. Porque se nós conseguirmos ver qual é o setor de atividade que o nosso país está bem, na Justiça nós vemos cá atrasos, na saúde nós vemos as capas de jornais das últimas semanas, vemos o que é. Não estou a dizer que é culpa deste governo, isto são problemas estruturais que vêm ao longo de muitos anos. É verdade. Também sei que não é uma revisão constitucional, nem é por decreto que se resolvem os problemas do país. Mas se nós não dermos um sinal naquilo que é um livro orientador de um conjunto de regras, direitos, liberdades e garantias, é óbvio que nós não estamos a caminhar para conseguir resolver os problemas. E se nós não definirmos qual é a função do Estado, automaticamente eu acho que estamos a hipotecar em grande medida aquilo que pode vir a ser o futuro do nosso país. Eu só não percebo, desculpe só, na falta do Manuel António Ribeiro falar, mas eu só não percebo, ou melhor, pelos vistos agora fiquei mais esclarecido, mas isto é o que o Nuno Camilo defende para a Constituição, uma Constituição que remete o Estado para um princípio minimalista, em que se privatiza tudo o que houver para privatizar, saúde, educação e mais alguma coisa, e portanto, resolve-se o problema da dívida pública através da revisão da Constituição, resolve-se o atraso na Justiça, portanto, até a Justiça fiquei a perceber que pode ser privatizada, porque os exemplos que foram dados no sentido de justificar a alteração da revisão da Constituição levam-nos, de facto, para um Estado que eu aí, confesso, não concordo. Ou não defendo, porque acho que há matérias que... Agora vejamos uma coisa, se a Constituição diz que o Estado deve, portanto, que o cidadão, melhor dizendo, tem direito à saúde, não é? Nós temos que preservar o Sistema Nacional de Saúde como um serviço essencial ao cidadão, à liberdade do cidadão, porque nós não podemos criar agora o cidadão que tem capacidade para pagar um seguro de saúde e que pode ir a um hospital privado e, se um cidadão estiver a descer exatamente o mesmo prédio, a atravessar exatamente a mesma avenida que eu, aqui a Avenida da República, não tiver seguro de saúde e tropeçar, já não tem para onde ir, ou então não tem cuidados de saúde primários, ou enfim, hospitalares, o que seja. Agora, e portanto, eu acho que isso é um retrocesso do nosso país que não tem, a meu ver, não tem defesa. Não quer dizer que esse direito à saúde não faça com que não haja também o direito à existência de seguros de saúde, à existência de hospitais privados e, portanto, se realmente um cidadão quiser aceder hoje a um hospital privado, acede ao hospital privado. Não tem problema nenhum nisso. A Constituição não proíbe que existam hospitais privados. Se o cidadão quiser ir ao Sistema Nacional de Saúde, é tão bem tratado no Sistema Nacional de Saúde um pobre como um rico. Esta é que é a questão. É que perante o Sistema Nacional de Saúde, nós podemos dizer que não funciona bem. É outro debate. Agora, à entrada do hospital, tanto é recebido um pobre como um rico. Isso faz toda a diferença. Eu acho, só se me permite, e não querendo roubar o tempo ao nosso colega de painel da esquerda, dizer o seguinte: existe aqui um alarme. A palavra alarme é a palavra mais ajustada às privatizações. Não, eu não sou contra as privatizações. E as privatizações criam aqui algum alvoroço. Eu percebo isso, mas nós, se olharmos, a comunicação social foi privatizada, melhorou bastante, não é? Deixamos de ter monopólios. Eu não sou contra a privatização. Eu sou a favor da iniciativa privada, que fique bem claro. Agora, eu não sou a favor que acabe tudo que é público. Não sou a favor. Mas ninguém está a falar em acabar com tudo que é público. Estamos a dizer que muitas vezes o privado consegue gerir melhor e consegue obter melhores resultados. E prova disso... Em alguns casos, também há outros casos, que há enormes escândalos e que acho que não vale a pena aqui, porque os nomes desses grandes gestores que ganharam prémios internacionais de gestão estão nas nossas mentes, de que nós todos éramos enganados.
porque tínhamos, quer dizer, eu quando me perguntavam Lá o que é que eu está, queria o ser quando Estado fosse não grande, fiscalizou. não é? Eu Estado não fiscalizou. quando me perguntavam o que é que queria ser quando fosse grande, se calhar dizia um desses nomes. Epá, e hoje, sinceramente, já não me revejo. O Estado não fiscalizou. Se fiscalizasse, estava resolvido. Hoje, ainda bem que não disse. Mas uma coisa é certa, ambos concordam que tem de existir um consenso político Claro, para sem dúvida. caminhar É no inevitável. desenvolvimento. Sem dúvida. Por isso, engenheiro Manuel António Ribeiro, a revisão da Constituição é para hoje? Daqui a algum tempo. eu vou desempatar. Até porque vi de facto duas opiniões distintas, mas também permitam-me dizer aqui que acho que se está aqui a misturar alguns ingredientes. Uma coisa é a revisão da Constituição e que acho que não vejo mal nenhum em que ela possa ser feita desde que seja feita com um debate alargado, porque nós hoje, a realidade de hoje é diferente da realidade de 1976 e até inclusive das 7 revisões que já foram feitas à data de hoje, pode perfeitamente ser reajustada, melhorada, adaptada. Eu sou um defensor da Constituição. Há países que não têm, o Tomé lembra disso muito bem, que há países que não têm, no caso da Inglaterra, e há outros, mas eu sou um defensor da Constituição, até porque o Dr. Nuno Camilo dizia e remetia a questão para a Bíblia, eu remeto para o Código da Estrada, ou seja, a Bíblia é sempre a mesma, desde que foi criada, eu comparo o Código da Estrada, ou seja, o Código da Estrada não foi o mesmo desde o primeiro que foi apresentado, ele tem vindo a ser melhorado ao longo dos anos, para haver mais segurança, para haver mais eficiência, para haver menos acidentes, etc., até para dar mais relevo aos peões, etc. Ou seja, eu também sou um defensor em que a Constituição é como um Código da Estrada que deve ser atualizada quando eventualmente ela tem de o ser em vários aspectos. E diria que eu acho que até isto é um debate para um outro programa, que artigos devem ser alterados, que parte da Constituição. Porquê? Porque nós estávamos aqui a falar, e os meus colegas de mesa referiram, tanto de um lado como do outro, eu vejo o setor público com bons exemplos, a gerir publicamente com bons exemplos, vejo o setor privado com gestão com bons exemplos, mas também vejo com maus exemplos, quer de um lado, quer do outro. O que quer dizer que nenhum dos modelos é infalível. Primeira questão. Segunda questão, eu vejo a escola pública, mas também vejo a escola privada. Eu vejo saúde pública, mas também vejo saúde privada. Eu vejo distribuição energética, quer água, quer energia elétrica, quer inclusive gás, etc., em que é uma relação do Estado que protocolou através de concessões a privados. Ou seja, o que eu quero dizer é, e atenção, e não estou a dizer que estas concessões funcionam maravilhosamente, não, como as concessões de autoestradas, por exemplo, muitas delas ficam aquém. Há autoestradas em que a gente passa por elas e tem buracos, tem lombas, e no entanto estão concessionadas. O Dr. Camilo há bocadinho dizia o papel do Estado tem que ter um papel mais fiscalizador. O papel do Estado tem que ter um papel mais fiscalizador, tem de o ter, é verdade, mas acho que não é preciso haver alteração da Constituição nesse aspecto. Outro aspecto que também é importante referir, e é um debate que está em cima da mesa, que é a questão da descentralização, que eu acho que temos aqui uma oportunidade única, e também sou o primeiro a dizer que não está a correr como deveria correr, é a minha opinião pessoal, porque eu sou um defensor em que o poder local, não só como setor privado, mas o poder local, porque é o poder de proximidade, que é o poder que dá mais para essa resposta. Falámos há bocadinho, e o caso das Águas de Gaia
em que a boa gestão é feita, porque há uma gestão local, essa gestão local conhece o território, era a mesma coisa que agora as Águas Gaia fosse gerido, por exemplo, pelo Estado através de Lisboa, por exemplo. Não conhece a realidade, não conhece a rede, não conhece os utilizadores. Ora, o poder local, seja ele público ou privado, é fundamental, porque é um poder de proximidade, de monitorização, de visualização, de conhecimento geográfico. Ora, a descentralização, se for bem feita, e não é ser feita de peguem lá as responsabilidades em termos de educação, peguem lá as responsabilidades em termos de saúde, peguem lá as responsabilidades em termos do setor social, e agora siga, mas é preciso ver aqui a devida compensação, digamos, financeira. O doutor Camilo levantou ali a questão, e é bem verdade. De onde é que vão vir estes recursos? O Estado não tem propriamente, digamos, um milheiro em que abre e toca a distribuir. É verdade que não tem. Tem que haver uma gestão cuidada, ou com outra, digamos, com outro, não diria com outro rigor, mas com outra visão, para que a descentralização, de uma vez por todas, seja feita por quem opera localmente, porque conhece a realidade, e quem está, digamos, o poder central, poder monitorizar e fiscalizar de uma forma mais, se calhar, mais de proximidade, vou usar o termo que foi há bocadinho dito. Importante também dizer, aqui mais alguns aspectos, que têm a ver com, não é por facto de não haver, por exemplo, o caso das águas de Gaia do Porto, tem uma gestão privada, público-privada, ou seja, é uma instituição pública, porque o capital é público, mas nós conseguimos ter, digamos, podemos ter uma rentabilidade nas águas diferente de podemos ter numa escola, porque a escola presta serviços. As águas vendem água, não é? Ou seja, é mais difícil, ou um hospital, por exemplo, um hospital não é vende serviços, mas presta um serviço. Por isso, há setores, há determinadas, digamos, aspectos económicos ou setores económicos que não podem ter a mesma, digamos, comparação em termos de viabilidade económica, só números. Mas o Estado não pode ser só números. É óbvio que a dívida é assustadora, a pandemia não veio ajudar a inverter a curva do endividamento, bem pelo contrário. Este conflito na Ucrânia também não vem ajudar, bem pelo contrário. Agora há uma pergunta que eu deixo aqui esta pergunta aos meus colegas, que é o que é que pode ser feito mais? E aqui, quer sejam à esquerda, quer seja à direita, essa pergunta, o que é que pode ser feito mais quando nós temos todos os dias, por exemplo, os combustíveis, sempre a aumentar, e o Estado não vende gasolina, o Estado não distribui gasolina, e como é que, digamos, como é que é sucessivos os aumentos, e nós vimos outros países que são sucessivos aumentos, mas há apoios, há ajudas. Por isso é uma questão que deixo aqui para os colegas, tendo em conta que a revisão constitucional é de facto um tema que deve ser e pode ser debatido, mas todas as outras dinâmicas que foram faladas têm aqui muito para debater, como é óbvio. Exatamente, ou seja, fica aqui em cima da mesa que sim, podemos caminhar e debater sobre a revisão constitucional, mas primeiro é preciso definir muito bem então o que queremos para o país e todos os setores, o papel que cada setor tem de ter e as reformulações para as quais queremos caminhar. Passamos para o terceiro e último tema, a Semana de Trabalho com 4 dias. Começo pelo engenheiro Manuel António Ribeiro. A Semana de 4 dias de trabalho pode vir a tornar-se uma realidade em Portugal. É verdade, e para isso não é preciso haver revisão constitucional. A Constituição permite isso. É um estudo, é uma ideia que digamos, foi aprovada em Assembleia da República que fosse
iniciado um estudo para um projeto piloto. Já há países há uma Câmara em Portugal até que já faz os 4 dias de trabalho, que é a Câmara de Mafra. Por acaso eu tive o cuidado de fazer algumas chamadas para algumas pessoas do Gabinete de Atendimento ao município de Mafra e a informação que me deram é que não há, eu pensei que só há 4 dias para eu ter acesso aos meus serviços e não há, ou seja, a comunidade de Mafra não tem essa reclamação por ser só 4 dias de acesso a ter respostas, porque se a Câmara está fechada à sexta-feira, por exemplo, ou à segunda, quer dizer que só tem os outros 4 dias para recorrer. Não há essas reclamações. Só uma questão, muitas câmaras até à sexta-feira só funcionam metade do dia. Por isso, ou seja, já há um modelo de 4 dias e meio, por isso para ir para o quarto está muito mais perto. Mas eu aqui diria, não queria argumentar digamos, esta ideia, digamos, de uma forma minimalista, mas de uma forma macro. E o que é que eu gostava aqui de deixar presente? É óbvio que os 4 dias de trabalho têm de ter um impacto no trabalhador. Ponto. Mas é óbvio que esse impacto no trabalhador não pode prejudicar a entidade patronal. Porque se nós acabamos agora de falarmos sobre um tema que é o Estado pode ser menos produtivo ou o setor privado pode ser mais produtivo, só é produtivo se existirem colaboradores, se existir produtividade. E nós temos que ter esta relação muito próxima, ou seja, menos dias, mas a produtividade não pode baixar, ou seja, a produtividade tem de manter e, se possível, aumentar. E eu acho que é possível aumentarmos a produtividade. Aliás, nós temos o caso da Bélgica e da Islândia, que são países que já operam com este formato de horário de trabalho e que, inclusive, os estudos revelam que aumentaram a produtividade. Porquê? Porque nós enquanto trabalhadores, também temos família. E aí, não só a família, bem como até poder praticar desporto, poder ter mais iniciativas de lazer, vai dar, provavelmente, e eu acredito nisso claramente, que o trabalhador terá aqui outra motivação para poder fazer outras outras atividades que não podem fazer com 5 dias de trabalho. E onde é que com isto queria ligar, fazer a ponte? Nós falámos no último programa sobre um tema que, de facto, e eu assisti também a um dos vossos programas, penso que foi no Falar Informal, acho que foi o último programa que vocês tiveram, que foram felizes até inclusive com o tema que escolheram, que teve a ver com o uso das tecnologias dos jovens nas escolas. E que depois desenvolveu ali uma série de pensamentos que, de facto, vão tocar aqui onde eu quero chegar, que é os pais, de facto, têm de estar mais tempo com os filhos, ponto final, parágrafo. E a semana de 4 dias pode também dar aos pais a possibilidade de estar mais tempo com os filhos. Ora, esse tempo com os filhos pode, inclusive, criar, até falava, penso, uma socióloga aqui no programa, que é a ausência dos telemóveis e a relação, aumentar a relação com os pais sem o recorrer às tecnologias. Ou seja, tudo isto é possível desde que haja mais tempo para que os pais possam estar com os filhos. Por isso, familiarmente é vantajoso. As famílias e os trabalhadores passam a usufruir de iniciativas que agora têm menos tempo. O caso de atividades esportivas, o caso de atividades de lazer, cinema, o teatro, etc. Bem como acho que com um colaborador ou funcionário motivado, a possibilidade de aumentar a produtividade está próximo de acontecer. Exatamente. Aliás, por exemplo, a Inglaterra é um dos países em que existe a rotatividade dos 4 dias de trabalho e que existe a possibilidade de conciliar os 4 dias de trabalho entre o pai e a mãe, na questão em que falava relativamente aos filhos, de poder conciliar esta relação. Doutor Miguel, concorda então que os 4 dias de trabalho proporcionam uma melhor conciliação entre a vida pessoal e profissional,
uma melhor gestão do tempo e assim aumentar também a produtividade, no sentido em que um funcionário que está melhor em termos de bem-estar vai ser mais produtivo no trabalho. Bom, eu de certa forma concordo com o economista Pedro Gomes quando diz que a sexta-feira é o novo sábado e que esta mudança é inevitável. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que nós começamos a assistir a mudanças no mundo inteiro, em países distintos. Portanto, não estamos aqui perante uma questão ideológica de esquerda ou direita, ou de ser mais ou menos liberal ou conservador. Estamos a assistir a uma tendência que se prende com uma realidade sociológica como o mundo está a caminhar, que tem a ver precisamente com o que o Nuno Camilo há pouco dizia. Tem a ver com a digitalização, tem a ver com os automatismos que são aplicados ao trabalho e à gestão, a robotização, e, portanto, é uma tendência, vai ser uma tendência. E, portanto, ao ser uma tendência, vai se tornar, a meu ver, inevitável, pelo menos o debate e pelo menos a análise. Portanto, acho que nem todos os setores estão preparados, nem todos os setores e áreas de atividade estão preparados para esta mudança. Acho, por exemplo, que em determinados setores, por exemplo, na área tecnológica e noutras áreas, pode servir como piloto para se analisar esta mudança. Evidentemente que Portugal não é propriamente o país exemplo de produtividade. E, portanto, nós também temos que olhar para esse fator e verificar o que é que faz com que um português em Portugal não seja tão produtivo como o mesmo português na Bélgica ou no Luxemburgo, sendo que, por exemplo, na Bélgica até vai passar a trabalhar 4 dias e, se calhar, mantém o mesmo nível de produtividade. Isto é que nós temos que perceber. E qual é logo à partida a grande diferença? Começa logo pela questão salarial. Portanto, nós tivemos já um avanço no sentido do salário mínimo nacional, com o aumento do salário mínimo nacional, mas acho que o grande debate tem a ver com os salários médios e, portanto, com a classe média efetivamente está a perder poder de compra, e depois há a comparação relativamente ao salário mínimo nacional, que eu acho que nós não devemos comparar pela negativa, devemos, sim, fazer com que o país cresça e que o nosso produto interno bruto possa sustentar o aumento global dos salários, nomeadamente os salários da chamada classe média, os salários médios, porque efetivamente nós temos salários baixos relativamente ao resto da Europa, onde nós nos inserimos, portanto, no espaço económico, como no espaço europeu, portanto, essa é uma questão que nós devemos, de facto, combater, que é a ineficiência, e devemos lutar por uma maior produtividade, etc. Agora, também, volto a dizer, não estando o país em todos os setores de atividade preparado, acho que em alguns setores este debate é inevitável fazer. Eu já não estou a dizer se faz sentido ou não. Acho que é inevitável. Acho que é inevitável. E, portanto, esta medida foi uma medida, aliás, proposta no programa de governo do Partido Socialista, que foi sufragado. Está incluída, ou foi incluída agora no Orçamento de Estado, por proposta do LIVRE, que teve, portanto, os votos favoráveis do PS, do PAN e do Bloco de Esquerda. Teve os votos contra do PSD, Iniciativa Liberal e do Chega, e a abstenção do PCP. Curiosamente, temos na mesma linha de oposição a esta medida alguns sindicatos, nomeadamente os sindicatos afetos à CGTP. Portanto, nós temos, enfim, temos aqui dados absolutamente curiosos, que é ver que, eventualmente, sem estar a estudar muito o que é que levou a determinado partido a votar contra ou a favor, mas temos, neste momento, a CGTP com algumas dúvidas que, se calhar, são partilhadas com o Chega, com a Iniciativa Liberal ou com o PSD, ou que não deixa de ser curioso. Portanto, dizer o seguinte, dizer o seguinte, esta medida, eu espanta-me, aliás, devo dizer isto, eu espanta-me que partidos como a Iniciativa Liberal estejam contra esta medida.
Honestamente, espanta-me. Porque esta medida enfim, tem a ver precisamente com a flexibilização do trabalho, que é o que eles defendem. Portanto, se uma empresa defende, ou se um determinado serviço considera que pode programar a sua atividade em 4 dias semanais e que a sexta-feira passa a ser o dia em que o trabalhador faz desporto, trata de si, trata dos filhos, vai buscar os filhos à escola mais cedo, etc, etc, etc. E depois então o fim de semana é aquilo que nós hoje já conhecemos. Isto é flexibilização, no fundo, do horário de trabalho. Não percebo como é que votam contra isto, sinceramente, porque eu hoje vejo que a pandemia trouxe coisas horríveis, naturalmente, nenhum de nós está com saudades, certamente, dos momentos críticos da pandemia, mas, por outro lado, também trouxe-nos coisas positivas, que foi, por um lado, o acelerar da digitalização, o nós percebermos que, afinal, coisas que há 2 anos dizíamos que era impossível, não, trabalhar em casa é impossível. Fomos obrigados a trabalhar em casa e foi possível. E, portanto, eu sou daqueles que gosto de trabalhar presencialmente. Até ter a escola em casa foi possível. Exatamente, até ter a escola em casa foi possível. Portanto, eu sou daqueles que gosta de trabalhar presencialmente, que defende o trabalho presencial. Acho que o trabalho presencial é importante, não só em termos de produtividade, que aliás foi o argumento do Elon Musk, mas eu faço até no fundo, a defesa de outra coisa, que é a componente social e a componente de interação. Portanto, nós somos seres sociais, o ser humano é um ser social e nós precisamos de socializar. E, portanto, o ir para o local de trabalho, eu julgo que do ponto de vista até mental é fundamental, como aliás há alguns estudos que indicam isso mesmo, que o trabalho em home office foi prejudicial até para a saúde mental. O home office já existia antes da pandemia, mas existia, lá está, da mesma forma que a questão dos 4 dias, existia em áreas de atividade, que é perfeitamente possível a pessoa trabalhar em casa, marcar reuniões, gerir, enfim, o que tiver que gerir, depois pega na sua mochila e faz viagens de negócios, faz reuniões fora, faz etc. E, portanto, há aqui uma conjugação híbrida do trabalho. Pronto, isso já existia antes e isso é possível hoje acontecer e eu até acho que devia de acontecer mais vezes, porque há determinadas atividades que isso é possível e, portanto, há situações em que hoje já percebemos que, se calhar, há coisas que vieram para ficar. A questão dos 4 dias é a mesma coisa. Nós caminhamos num sentido em que eu defendo, para que seja claro, eu defendo um aumento da produtividade do trabalhador português, sem dúvida. E do aumento da nossa capacidade de aumentar o nosso produto interno bruto. Mas é inevitável que nós pensamos nestas matérias por via da própria digitalização, da alteração sociológica, da tal convergência entre a vida profissional e particular, que nós tanto apregoamos, mas depois não fazemos nada, porque na realidade continuamos a chegar a casa tardíssimo e a não ter tempo para nada e portanto, andar a correr de um dia para o outro e chegamos a uns anos mais tarde, olhamos para trás e nem vimos os filhos crescer nem nada, que é uma crítica comum, e portanto, essa compatibilização da vida pessoal e profissional é só papel, é só relatórios, é só regulamentos, etc. Depois, na prática, de facto, há muita dificuldade em fazer. E mais, portanto, nós caminhamos para uma sociedade, a meu ver, não digo que é para hoje nem para amanhã, é para daqui a muitos anos, se calhar não é para nós, em que nós, efetivamente, somos chamados a ser um bocadinho como o Nuno Camilo defende para o Estado, que é gestores e reguladores da nossa atividade, e há muita coisa que é mecanizada e que não precisa da interferência humana para nada. Precisa da interferência humana para a gente controlar os indicadores, para tomar decisões, para pensar, para ser estratega. Isso, o ser humano nunca vai ser substituído por um robô. Agora, há matérias, coisas que são feitas por pessoas que vão deixar de fazer. Vão deixar de fazer. E das duas uma. Ou nós mandamos uma série de gente para o desemprego, ou então reciclamos essas pessoas para fazer outro tipo de atividades e reduzimos a semana de trabalho. E, portanto, vamos criar outras oportunidades do ponto de vista económico, porque essas pessoas que à sexta-feira não estão a trabalhar, vão ao cinema, vão ao teatro, vão fazer desporto, vão fazer compras, vão a restaurantes e, portanto, a economia
também pode crescer com a redução da semana de trabalho. E, portanto, volto a dizer, espanta-me, inclusive, que alguns que defendem a maior flexibilização da economia depois não estejam do lado, pelo menos do debate e da discussão deste tipo de ideias, que são ideias de futuro, progressistas, volto a dizer, não é para amanhã, volto a dizer, há setores que não estão preparados, porventura há empresas que nunca vão poder fazer, há países que se calhar nunca vão poder fazer, mas há outros países que já estão a fazer, e aliás, em Portugal também, como o exemplo da Câmara de Mafra, que há pouco o Manuel António Ribeiro disse. Sim, e há muitos estudos que já indicam isso mesmo. Por exemplo, à sexta-feira, as últimas horas de trabalho, o custo da oportunidade é muito maior e há pessoas até que preferem receber menos e ter essas horas mais livres para conciliar melhor, por exemplo, a vida pessoal. O Estado já deixou bem claro que este projeto piloto não tem implicações e não compromete o salário. Pergunto agora ao doutor Nuno se este projeto, se entrar em Portugal, promove um emprego sustentável e um combate à precariedade, visto que anteriormente falava sobre a pobreza, em particular nos jovens, nas futuras gerações. Sendo que poderá então ser um projeto a estender-se mais futuramente, como agora o doutor Miguel também reforçava. Correto. Eu gostava de fazer uma declaração de interesse. Durante 9 anos fui presidente da Associação dos Comerciantes do Porto e negociei os contratos coletivos para mais de 16 associações da região do Grande Porto e fora do Grande Porto. Portanto, fui e tive que conhecer exaustivamente a realidade daquilo que era o nosso tecido empresarial. E isto para dizer que eu defendo que os 4 dias de trabalho são uma realidade inevitável. No entanto, parece-me que o debate está a ser antes do tempo. Porque nós estamos a criar uma expectativa às pessoas que as empresas têm condições para o fazer num breve trecho. E passo a explicar porquê. Primeira questão, nós hoje temos uma taxa de inflação na ordem dos 8%. O que significa que tivemos um aumento do custo de vida considerável para as famílias, o que vai logo rebater a questão do aumento do consumo. Nós hoje temos uma taxa de cerca de 11% de trabalhadores, que, como já disse há bocado, que já são considerados pobres. O número de pessoas que têm contratos a termo, a prazo, por assim dizer, somos o 4º país da Europa que tem essa taxa. O que eu quero dizer com isto é que nós depois temos que olhar também para aquilo que é o tecido empresarial. E o nosso tecido empresarial diz-nos que mais de 80% das empresas do nosso país são nano-microempresas, o que significa que não têm capacidade financeira para conseguir absorver mais um dia fechado. E se nós olharmos hoje para aquilo que é as responsabilidades das empresas, nós falamos em higiene e segurança no trabalho, medicina ocupacional, é contabilidade, é seguros, é telemóveis, é páginas de internet, é publicidade, é os aumentos dos combustíveis. Temos que olhar, por exemplo, que a energia subiu 39%. E isto é, do ponto de vista esmagador, para empresas que têm um custo de energia, no caso da eletricidade, nomeadamente na panificação, na indústria, que é estrangulador. O que eu quero dizer é que nós, e eu aceito, limito-me eu pessoalmente a aceitar, que o debate seja feito, mas que nós não temos condições para implementar isto num curto espaço de tempo. E quando eu digo num curto espaço de tempo, é se calhar 1 ou 2 anos, e isto vai ser uma coisa que vai ter que esperar. Porque se nós hoje percebermos a grande sorte que o nosso país hoje tem, e se calhar vou criar aqui algum dissabor, mas a grande sorte que o nosso país tem é que são pequenas e microempresas de gestão muito familiar e em que nós, numa altura de crise, não tivemos que chegar ao final do mês e pagar o salário por inteiro. Tivemos que chegar ao final do mês e dissemos, tenho a minha nora a trabalhar aqui, ela tem que pagar a escola do menino. Toma lá 400 euros para pagar a escola do menino. Tu tens de pagar a prestação do carro, toma mais 200. E não tive que chegar ao final do mês e pagar 6 ou 10 ou 20 mil euros de salários. E isto faz com que as empresas, é uma fraqueza gravíssima, é verdade, e por isso é que nós temos um tecido empresarial com mais de 80% de microempresas, e que não tem estrutura nem capacidade para absorver este impacto. Porque um dia de encerramento é que se me dissessem assim, ok, um dia de encerramento de atividade vai aumentar o consumo. Ok,
Mas se as empresas estão fechadas, como é que nós vamos aumentar o consumo nesses dias? Vamos aumentar o consumo nos grandes grupos económicos, essencialmente, porque esses aí vão estar abertos. Estamos a falar dos grandes centros comerciais, estamos a falar, por exemplo, da questão, eu já lá ia, estamos a falar, por exemplo, da questão das vendas online. Hoje, uma das grandes preocupações que nós temos, e que eu devo dizer que não sei como é que alguém vai conseguir arranjar uma solução, é que nós, quando fazemos compras online, não estamos a comprar cá, muitas vezes. Estamos a comprar num marketplace que fica fora do nosso país. E automaticamente eu há tempos entrei numa loja e a senhora disse-me assim, olha, compra aqui e não compra online, porque se no dia em que você continuar a comprar online, que eu ia levantar uma compra, eu vou perder o meu emprego. Porque as pessoas já se consciencializaram que, na verdade, isto é a evolução dos tempos e nós vamos ter que nos ajustar. Há bocado o Miguel dizia muito bem, na minha opinião, que nós vamos ter que reciclar muitos trabalhadores. É verdade, porque hoje nós temos uma massa de trabalhadores muito competentes, muito preparados para novas tecnologias, mas, na verdade, nós não temos massa crítica para responder. Vejam um exemplo. Nós hoje chegamos a um grande grupo económico do setor do pronto a vestir. E eu, se fizer uma encomenda online, essa loja consegue mandar 100 ou 200 vestidos iguais para casa. E eu não paguei um, porque nós pagamos com cartão de crédito, o dinheiro fica-nos bloqueado, se eu devolver, o dinheiro entra-me outra vez na conta. Não há perda para um lado nem para o outro. Mas se eu chegar a uma loja que esteja na Rua Santa Catarina, ou uma loja que esteja na Rua Santa Catarina, ou em Coimbra, ou em Chaves, que só tem uma loja, eles não têm um estoque para ter uma loja online capaz de mandar 10 vestidos para a rua. Portanto, nós temos que perceber que existem, infelizmente, um tecido empresarial que hoje não tem essa capacidade para absorver esta realidade. Agora, se me disserem que nós vamos continuar a assegurar os mesmos números de dias, reduzindo o quadro de dias das pessoas, querendo com isto dizer que as empresas vão continuar abertas 5 dias por semana, imaginemos, no caso do setor do comércio, que é o setor que eu acho mais crítico nesta realidade, mas na verdade os trabalhadores vão trabalhar só 4 e depois há ali uma compensação com turnos diferentes. Isto vai aumentar os custos novamente para as empresas, porque nós vamos ter que contratar novos trabalhadores para suprir aquele dia dos 4 que não vêm. Agora, é óbvio que eu não quero ser aqui o patinho feio e estar contra por estar contra, longe disso. Eu devo dizer que quando estava a negociar os contratos coletivos, tinha sempre a visão que nós tínhamos sempre que haver uma evolução salarial, de maneira não só para o aumento daquilo que é o trabalho digno, como também nós termos um aumento do consumo. Porque só assim é que a economia cresce. Porque se nós tivermos os trabalhadores a ganhar a mesma coisa durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, é óbvio que o aumento da inflação, cada vez eles compram menos e cada vez o consumo vai diminuindo cada vez menos e o aumento da pobreza. O que eu vejo é que a Alemanha, por exemplo, quando há evolução e crescimento económico, é quando eles fazem as reformas. E nós estamos a querer implementar uma reforma, o Governo, isso foi sufragado no programa do Governo, é sem dúvida uma realidade, mas na verdade eu percebo porque é que a CGTP votou contra. Porque a CGTP tem os números e sabe que neste momento as empresas estão estranguladas e não conseguem de forma alguma absorver este aumento de custo. Porque um dia fechado é menos um dia de faturação que nós temos. E isso é que eu acho que nesta altura não há capacidade para absorver esta realidade. Querendo com isto dizer que sou 100% a favor, porque também tenho filhos, também tenho família, também gostava de ter mais tempo para mim e trabalho 5, e às vezes 6, às vezes 7 dias na semana, porque nós agora temos que produzir muito mais, porque nós em Portugal, nós estamos no 7º país com a taxa de produtividade mais baixa da Europa. E isso é resultado de muita inoperância que tem existido. Agora, o que eu achava que nós devemos promover, essencialmente, é que nós devíamos olhar, por exemplo, para o setor público, que tem uma capacidade para absorver estas realidades de outra maneira, ok? E que consegue, com alguma facilidade maior, conseguir absorver isto. Há, neste momento, já muitas pessoas que têm este tipo de trabalho dos 4 dias de uma forma encapotada.
com a questão do teletrabalho já está, mas nós não podemos, na minha ideia, neste momento, e num espaço de 1, 2 anos, impor isto do ponto de vista legislativo. É óbvio que se o Governo quiser, o Governo vai o fazer, não é? Porque é uma retórica que eles podem implementar, mas vai ser estrangulante para aquilo que é a economia. O que o Governo diz é que vai fazer um projeto piloto. Sim. Sim, um estudo. Mas neste momento... Com cerca Eu de sei, 100 empresas que já Que se aceitaram. candidatem. Mas as empresas que se vão candidatar vão ser muitas sujeitadas tecnológicas. Pronto, mas Sim, nada contra, sim. claro. Mas o que quer dizer é que não é Mas mandatório depois para... nós não podemos extrapolar a realidade de um setor de atividade Claro que não. para um hospital, para uma... Claro que não é? Claro que não. Imaginem o que é uma tabacaria passar a estar fechada um dia. Não é isso que está... Eu acho que não é isso que está... Mas isto vai acontecer, é uma questão de tempo. Não é? Sim, mas o que está em cima da mesa é um projeto piloto para 100 empresas que se candidatem voluntariamente para, e que as próprias empresas se voluntariem, os empresários se voluntariem para estudar o modelo. A indústria terá muita dificuldade. Vai colaborar no apoio a essas empresas. Nós temos, por exemplo, países como Singapura em que têm um problema que se chama a questão militar e que eles de X em X tempo, eu acho que é de 2 em 2 anos, têm que fazer serviço militar obrigatório. Repetem, para estar em forma. E o Estado paga. Mas o Estado tem capacidade financeira para fazer. Nós não temos neste momento. Vejamos qual é hoje o valor das reformas, não é? E se o Estado tem que assumir mais uma responsabilidade, se calhar a evolução das reformas vai ser menor, não é? Portanto, estas coisas têm que ser tateadas aqui com alguma parcimónia, de maneira a nós percebermos que nem sempre as entidades patronais vêm reivindicar estas matérias por uma questão de capricho. Há uma situação de estrangulamento financeiro das empresas e isso eu espero estar completamente enganado e acho que nós, agora no último trimestre do ano, vamos sentir isso de uma forma muito mais vincada. Mas Com projeto, acho que tem que se ir debatendo, mas não se pode implementar a curto prazo. Até para ver qual é o resultado. Sim, exatamente, até como também o Dr. Miguel também referia, é um projeto que estará mais para o futuro, também tendo em conta as situações atuais que vivemos e também no momento de recuperação da recessão que vivemos nestes últimos 2 anos. É então esperar para ver os resultados deste projeto piloto e ver então se será possível ou não tornar-se uma realidade em Portugal. Dr. Miguel, Dr. Nuno e Engenheiro Manuel António Ribeiro, muito obrigada pela presença mais uma vez e o Ideias Próprias está de volta para a semana.